Fala, turminha, vamos lá, aula de matemática. É uma aula que eu vou começar pela apostila e vou dar exemplos meus e vou deixar aqui um exercício ou dois para vocês fazerem. Em primeiro lugar, você tem que saber fazer o estudo do sinal da função do segundo grau. Então, por exemplo, na aula que eu dei, na live que eu dei, eu falei o seguinte, que quando a função do segundo grau, eu falei de gráfico do primeiro, né, que era quando era crescente tudo. Na do segundo grau, quando ela for crescente, ou seja, quando for ax quadrado e o a for positivo, a função vai ter esse jeitão aqui, ó. Pensa que é um sorrisinho, ó. Aquele emoticon lá que tá sorrindo. E quando ela for negativa, ou seja, quando for menos ax quadrado, pensa naquele outro emoticon lá que tá com a carinha tipo triste, né? Então, ó, aqui é um positivo, aqui é um negativo. E ele até coloca, ó, A maior que zero quer dizer A positivo. A menor que zero quer dizer um A negativo. Um detalhe importante. Então, esse é o primeiro detalhe importante que vocês têm que saber de função do segundo grau. O outro detalhe é o delta. É o discriminante que a gente calcula lá na fórmula de Bhaskara. Se esse delta for positivo, tá até aqui, ó. Se o delta for positivo, ele vai encostar duas vezes no eixo x. x1 e x2, e eles são as raízes. E aí, olha a parte importante, turma. Vamos supor, tudo que está aqui na parte de cima, ó, desse ponto para trás, é positivo, e desse ponto para frente também é positivo. E o que está entre aqui, ele está na parte de baixo, ele é negativo. Tem que gravar isso daqui, hein? Quando ele for um gráfico decrescente, essa parte de cima é sempre positiva. E agora, da raiz para lá, é negativo. Da raiz para lá, é negativo. Então, o estudo do sinal tem que saber isso daí. Não tem jeito, entendeu? Tanto é que ele fala, ó, quando A é diferente de zero, né, a função de x é igual a zero. Então, é o conjunto de solução. Ou seja, esse A diferente de zero, turma, é porque para ser uma função de segundo grau, tem que ser o A diferente de zero. Porque se o A for zero, ela vira uma função do primeiro grau. Então, o A tem que ser diferente de zero, tá? E aí, quando for uma função igual a zero, aí ela só vai ter duas respostas. É isso que ele está falando nessa primeira parte. Agora, quando esse A for positivo e a função aqui for uma inequação do segundo grau, aí você vai dar as respostas assim, ó. Por exemplo, se eu quero a parte positiva, eu vou querer os valores de x menores do que x1, tá aqui, ó. Os valores de x são menores do que x1, ou os valores de x são maiores do que o x2. Então você não precisa decorar essa tabela, você tem que aprender o que eu estou acabando de te falar, ó, desse ponto para trás. Então é como se você quer, o valor de x é menor do que esse, e os valores de x são maiores do que esse. E se eu quiser, por exemplo, o gráfico é crescente, é isso daqui ainda. Só que eu quero a parte negativa da inequação, então eu quero essa aqui, ó. Tá entre esses valores. E quando tá entre, turma, você vai fazer esse x1, esse x2, tá aqui, ó, x1, x2, e no meio você vai colocar menor, x menor. Só isso. Eu vou fazer dois exercícios e vocês vão ver que eu vou pensar em tudo isso que tá aqui. Agora vamos quando a função é decrescente, tá? Vai acontecer as mesmas coisas. Quando ela for decrescente e eu quero a parte positiva, então eu quero essa parte aqui, ó. Aqui está entre esses pontos. Então x1 é menor, o valor de x1 é menor do que x, que é menor do que o valor de x2, tá aqui, ó. E quando eu quero a parte negativa, o f de x menor que zero, eu pego os valores menores do que x1 e os valores maiores do que x2, tá aqui, ó. Tudo bem? Quando o delta for igual a zero, turma, isso quer dizer o quê? Ele só encosta uma vez, ó, tanto na parábola crescente quanto na parábola decrescente. E tem um detalhe, ó, esse ponto aqui que encosta já é o próprio x-vértice, entendeu? Ó, os dois, ó. Então, delta deu zero, a raiz já é o próprio x-vértice, ok? Neste caso aqui, isso aqui ele deu a forma fatorada, que a gente viu em outro exercício, tá aqui, ó. Forma fatorada da equação de segundo grau. Forma fatorada quando delta for zero. Bem, quando a função for diferente de zero, a raiz é o próprio x-vértice, eu acabei de falar.
Quando ela for positiva, então ela vai ser isso aqui, ó, né? Positiva, só que eu quero a parte positiva. Turma, vai ser todas... Vou colocar em vermelho e vou até aumentar. Vai ser toda essa parte que eu pintar de vermelho. Menos a raiz. Ou seja, esse pontinho preto. Então, vai ser, olha só, o x pertence aos reais, tá ok. O x é diferente do vértice. Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte, olha, pode ser qualquer valor, menos o x vértice. Então tá aqui. No mesmo você fala aqui, ó. Quando ele for negativo, ó. Tá aqui, ó. Quando ele for negativo, ó. Que é parte negativa. Então pode ser qualquer valor, menos o vértice. E vai ter parte negativa nesse gráfico aqui? Não, o gráfico não vem na parte de baixo. Conjunto vazio. Vai ter parte positiva nesse aqui? Também não, ele não vai para a parte positiva. Conjunto vazio. Para finalizar essa parte teórica, que é a mais importante, tá? Eu vou iniciar essa aula teoricamente, vou fazer 2 exercícios que eu vou inventar, vou deixar 2 para vocês fazerem, só depois que a gente vai colocar os exercícios dessa aula, para a gente completar a apostila num outro vídeo. Turma, quando o delta der menor que zero, ou seja, quando o delta der negativo, esse delta aqui, ó, o b quadrado menos 4ac, esse aqui, ó, ele não colocou, esse aqui é o Bhaskara normal. B quadrado menos 4ac. Quando der número negativo, a parábola não encosta no eixo x. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu quiser a parte positiva, qual é a resposta? Qualquer número real. Se eu quiser a parte negativa, não tem parte negativa, é vazio. Esse daqui, se eu quiser a parte negativa, qualquer número real. E se eu quiser a parte positiva desse gráfico, conjunto vazio. Tá? Agora vamos então para 2 exercícios que eu vou inventar aí para nós fazermos futuramente as inequações produto e as inequações quociente. Então eu vou colocar aqui essa equação do segundo grau. Inequação, né? X quadrado menos 5x mais 6 maior do que zero. Turma, uma inequação de segundo grau, você tem que resolver o Bhaskara, mas você não pode dar a resposta se você não fizer o gráfico. Então eu já estou falando agora. Quem tentar resolver a inequação do segundo grau só por Bhaskara vai errar. Entendeu? Tem que fazer o gráfico. Então vamos lá. Eu vou fazer por soma e produto aqui, ó. A soma tem que dar 5, o produto tem que dar 6. Então, os números que eu estou procurando é o 2 e o 3, porque 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6. Pelo simples fato de ele ter dado 2 respostas, eu já sei que o delta é positivo. Então eu faço lá um esboço, tá? O gráfico é positivo, então eu sei que ele é crescente. No lugar que ele cruza o eixo, eu vou pintar de vermelho e vou colocar aqui o 2 e o 3. Eu não vou querer saber mais nada disso daí. Agora eu vou colocar aqui em verde. Turma, o gráfico, tá vendo que desse ponto ele vai para lá. Então quer dizer que ele pega sempre a parte positiva. O gráfico desse ponto, entre esses pontos, ele está na parte de baixo o gráfico. Então ele é negativo. E a partir desse ponto o gráfico se encontra à direita do número 3 e na parte positiva. E agora eu vou fazer a minha análise, tá bom? Então vamos agora colocar... então, por exemplo, eu vou colocar assim, ó. Eu vou analisar quando essa função é igual a zero. Aí você vai colocar a resposta lá. 2 e o 3. Então ele só tem 2 respostas quando ele é igual a zero. Agora, e quando esse gráfico é maior que zero? Aí eu vou bem. Quais são as partes que ele é maior que zero? São essas aqui, ó. Então as partes que são maior que zero, eu vou colocar assim, ó. X pertence aos reais. Tá o quê? Aí eu vou analisar. Quando eu risco aqui, turma, eu estou querendo falar que ali são as prováveis respostas. Então eu falo que o x, como ele está à esquerda do número 2, eu falo que o x é menor, né, do que o número 2. Eu não posso colocar menor ou igual, porque eu só estou querendo a parte que é maior. E a parte que é maior é positiva. Tá? Ou, qual outra parte que é maior que zero, que é positiva? Do 3 em diante.
Então os números são maiores do que o 3. Eles não são 3. O 3 é igual a 0, lembra? Então tá aqui, ó, pronto. Agora, a última análise. Eu quero saber os valores para essa equação quando eles forem negativos. Aí ela tá aqui no meio, ó, entre o 2 e o 3. E aí eu faço assim, ó. X pertence aos reais, tal que. Aí eu vou pintar aqui de azul, tá? Para analisar só os que são negativos. E vamos lá. Eu vou pegar o 2, vou pegar o 3, igual eu falei agora há pouco. Eu vou colocar assim, ó, menor x menor. Só isso. E acabou. Eu analisei eu fiz todo o estudo do sinal dessa inequação, onde ele pediu a parte positiva, tá? E aí, olha só, eu fiz as 3 partes. Agora presta atenção, aqui embaixo eu fiz toda a análise de estudo do sinal. Só que este exercício, ele está me pedindo o quê? Somente a parte o quê? Maior que 0. Então, vamos colocar aqui de lilás a resposta que eu tenho que dar pro exercício. Eu coloquei as 3 respostas porque eu estou ensinando vocês a estudar o sinal, mas só tem uma resposta que o exercício vai querer. Qual a parte que ele é maior que 0? Essa daqui, ó. Ou ele vai te pedir igual a 0, que aí você teria que fazer essa aqui que é Bhaskara. Ou ele vai te pedir maior que 0, você vai ter que fazer o Bhaskara, vai ter que fazer o gráfico e ver quem é a parte positiva. Ou ele vai te pedir menor do que 0, que vai ser, no caso, a parte negativa. Então, o resultado, a resposta que eu quero dessas 3 aqui que eu estudei o sinal, é essa. Tudo bem? Dá um print na tela quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, copia num caderno. Essa parte é vital para a matéria. Tem que pegar ela e estudar ela mais de uma vez até aprender. Não basta ver o vídeo e achar que está tendo aula. Vocês têm que pegar o vídeo, pausar, escrever na apostila, pontuar dúvidas ou coisas que vão te ajudar. Entendeu? Aprendam a estudar remotamente. Não é só assistir uma aula, às vezes com sono ou mexendo em celular. Tem que estar de acordo com assim, o seu propósito de aprender, porque senão você não vai aprender nada. Bem, eu vou fazer só mais um, e aí eu vou passar 2 para vocês fazerem e me entregarem lá no e-mail. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer uma agora negativa. X menos x quadrado, vamos colocar mais 4. E eu quero a parte, vamos lá, menor que 0. Eu quero a parte menor ou igual a 0. Pode aparecer esse daqui também, tá? Então vamos lá. Vamos fazer. Bem, turma, eu não preciso, para eu fazer o estudo sinal, eu tenho que igualar isso a 0 primeiro, para fazer o Bhaskara. Então toda vez que você iguala a 0, você está procurando as raízes. Aí eu vou mandar o x quadrado para lá. E aí depois eu mando a raiz quadrada de 4, que dá 2 respostas, que dá mais ou menos 2. Bem, turma, vamos então fazer o gráfico. Eu esboço o gráfico. Eu sei que esse gráfico é decrescente, está aqui. E eu sei que ele vai ter 2 respostas. Vamos colocar aqui, ó. Ele vai ter o menos 2 e vai ter aqui o mais 2, que eu não preciso colocar o sinal. Eu sei que esse gráfico está todinho na parte de cima, essa parte, entre o menos 2 e o 2, então ele é positivo. A partir do 2 ele é negativo e antes do menos 2 ele também é negativo. Ele só quer, agora vamos fazer só o que ele quer, tá? Porque eu fiz um detalhado no slide anterior. Ele quer a parte que é menor ou igual a 0. Então, qual é a parte que ele é menor ou igual a 0? São essas aqui, ó. Ele é negativo, né? E ele é negativo. Então, nós vamos colocar assim, ó. X, né? Colocar aqui, X pertencente aos reais, tal que. Aí eu vou considerar, esses números não estão antes do menos 2, então você vai colocar assim, ó, o x é menor ou igual a menos 2. Por que agora ele é menor ou igual? Porque ele colocou aqui a igualdade. Ou, eu estou vendo que eles são maiores do que o 2, então eu vou colocar ou x é maior ou igual a 2.
Então tá aí, turma. Eu vou colocar os dois exercícios aqui. Então eu quero que vocês façam esse daqui, ó. X quadrado mais 40 menos 13x menor do que 0. Então esse é o primeiro exercício que eu quero que vocês me entreguem. O segundo exercício é x quadrado mais x mais 50. E eu quero a parte positiva. Então tá aí. Beleza? Prestem bem atenção em tudo que foi feito. Coloque no caderno, pause o vídeo, volte se precisar e faça esses dois aqui e me entregue.